Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. 12 horas, boa tarde. Depois de uma semana desenvolvendo trabalho em Mato Grosso, retornando, agradecendo aqui ao Arthur Mário, a Rafaela Moreira e ao Alex Nantes e toda a equipe do Giro Notícias. E estamos aqui no retorno, começando como sempre com a mensagem do dia. A lâmina de barbear, ela é afiada, mas ela não corta uma árvore. O machado é forte, mas ele não pode cortar o cabelo. Todo mundo é importante de acordo com seu propósito único. Então nunca menospreze alguém. Trate sempre com respeito. 12 horas, chegando a equipe altamente comprometida com o jornalismo sério da Rádio Hora. Comando de áudio, Marco Antônio Marrom. Operando o vídeo, Márcio Pena. A produção de jornalismo do Alex Nantes e Rafaela Moreira. Direção de jornalismo de Arthur Mário. Direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. E ancorando o programa, eu, Gino Rondon, na apresentação, cumprimentando a todos em nome desta equipe maravilhosa. 12 horas, 1 minuto. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. Hoje eu quero começar o programa perguntando para você: você é líder ou você é chefe? Eu conheço muito chefe e de vez em quando a gente encontra alguns líderes realmente. Chefe é aquele da época de Aracide Almeida ainda, 1800 e bolinha, manda quem pode, obedece quem tem. Hoje não. Hoje tem que ser líder. Se você fizer isso, as pessoas até por medo, por ignorância, por dependência talvez do dinheiro, de alguma coisa, por não ver a sua capacidade produtiva, ela acaba até vivendo infeliz nesse ambiente onde ela tem um chefe e não um líder. Líder é aquele que arrasta a multidão pelo seu exemplo, conversando, dando feedback, dando aquelas ajustadas, trabalhando a comunicação, trabalhando ferramentas comportamentais. O técnico, eu costumo falar, é o mais fácil. O comportamental é que faz a diferença. Então, dê uma analisada. Você está agindo como chefe ou como líder? Eu sou Gino Rondon, essa é a minha opinião, 12 horas 2 minutos, boa tarde. Você está ouvindo Giro Notícias, com Gino Rondon. Nós vamos conversar no programa de hoje com o Tenente Coronel Queiroz, da Polícia Ambiental, e ele vem para conversar com os ouvintes do Giro Notícias sobre vários assuntos relacionados ao meio ambiente. Está acontecendo em todo o Brasil uma audiência pública em 17 estados brasileiros. É a terceira edição da Operação Mata Atlântica em Pé, voltada a coibir desmatamento, proteger as regiões de florestas, tudo que integram o bioma da Mata Atlântica. A iniciativa é executada com apoio da Polícia Militar, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e de órgãos estaduais ligados à questão ambiental. Aqui em Mato Grosso, a Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é coordenada pelo Ministério Público do Estado por meio do promotor de justiça do Núcleo Ambiental, Luciano Furtado Loubert. E quem vem para conversar com a gente, quem está aqui já para conversar, é o Tenente Coronel Queiroz. Boa tarde, Tenente Coronel Queiroz, um prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde a todos, o prazer é nosso. Vamos falar do evento primeiro, Tenente. Como é que está acontecendo, Tenente Coronel Queiroz? Começou hoje aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Exatamente. É uma operação de nível nacional. A primeira foi mais voltada para o Paraná, apesar de ter fiscais do IBAMA de outros estados. E essa é a segunda em nível nacional, com participação de todos os estados, onde tem bioma Mata Atlântica, né?
E Mato Grosso do Sul tem esse bioma também, que é um bioma protegido por lei. Então, a operação é de nível nacional, os levantamentos são feitos por imagens de satélites, e quando os policiais vão a campo, já sabem aonde vão. Nos desmatamentos que foram executados sem autorizações, o núcleo de geoprocessamento já fez todos esses levantamentos dos polígonos de desmatamento, e o policial vai lá, primeiro, para efetuar o auto de infração administrativa, que no caso, como é bioma protegido, a multa é de R$5.000 por hectare. Isso gera um processo administrativo, e que o órgão administrativo ambiental, no caso nosso, a gente fazendo o IMASU, no caso, quando o IBAMA faz, o próprio IBAMA que vai fazer esse julgamento. Independentemente disso, a pessoa cometeu um crime, inclusive se nós chegarmos, tem desmatamento, tem polígono que é da agora, de 2009. Se a gente chegar e a pessoa estiver efetuando desmatamento, cabe prisão em flagrante, condução para a delegacia, porque é o desmatamento em Mata Atlântica ou área de preservação permanente em áreas protegidas. A pena é de 1 a 3 anos de detenção. A pessoa pode sair para responder sob fiança, e depois o juiz vai aplicar a pena ao final, independentemente da multa. E por que é importante o policial ir lá e fazer? A gente usa drones para fazer a caracterização do que está sendo utilizado, o que foi feito com a madeira, para subsidiar, inclusive, além dessa parte penal, da parte administrativa, a ação civil pública que o Ministério Público pode impetrar de reparação do dano, que no caso é mais importante. Ou seja, ninguém consegue fazer mais nada escondido, as tecnologias estão aí. Essa fiscalização é suficiente para realmente ter o domínio de toda a área, por exemplo, aqui em Mato Grosso do Sul? Sim. Se for um total, a gente não vai conseguir fazer durante essa operação, mas nós temos trabalhos com imagens de satélites rotineiramente, nós fazemos. A gente vai continuar fazendo, o ano que vem provavelmente tem outra operação de nível nacional, porque infelizmente eu não sei qual que é o pensamento das pessoas. O que eu falei, ninguém faz nada escondido. A gente pode pegar desmatamento por imagem que está ocorrendo, e estamos autuando desmatamento desde 2016, temos desmatamentos fora de Mata Atlântica de 2013. Então não adianta a pessoa fazer algo errado agora, se ela vai responder lá daqui a 2 anos, ou amanhã, se a gente conseguir pegá-lo pelas imagens, vai responder por tudo isso que nós falamos. São penalidades extremamente pesadas, e ainda tem que recuperar o dano ambiental. E muitas vezes, quando não há recuperação, é impossível recuperar, ter que pagar por esse dano que foi causado. Então, Tenente Coronel Queiroz, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A gente sabe da importância de todo esse trabalho, deve ser feito, mas e quando acontece o incêndio criminoso? Por exemplo, eu estava numa estrada ali entre Primavera e Campo Verde, o camarada da frente simplesmente jogou um toco de cigarro. No dia seguinte, a mídia repercutindo lá em Mato Grosso, pegou fogo. O algodão, ele já é colhido naqueles rolos, é só colocar na carreta, queimou quase tudo. Nós estávamos até com o pessoal do Instituto Mato Grossense do Algodão, do IMA, que é um instituto que trabalha com pesquisa lá em Mato Grosso, e nós vimos a pessoa jogou o toco de cigarro e vazou na estrada. Aí cabe a quem a culpa? Por exemplo, começa a pegar fogo, vocês vão lá, o IBAMA vai lá, não é culpa do proprietário. Rondon, a Polícia Militar Ambiental, ela está sendo bem criteriosa. Nós estamos fazendo levantamento de 2 incêndios desde o dia 9. Hoje que a gente chegou à conclusão de um deles e vamos efetuar auto de infração. A ideia é... Porque na parte administrativa, o ônus da prova é do acusado. Na parte penal, o ônus da prova é de quem acusa, no caso é o Estado. Mas essa pessoa que você está falando é uma vítima. Então, ainda vai ser autuada, então nós não fazemos esse tipo de... Pois é, como que o controle? A questão depende de um
você consegue determinar pelo menos a origem desse incêndio. Tem como investigar. Se a gente não consegue determinar isso, nós não efetuamos o auto de infração administrativa. Porque essa questão é um prejuízo enorme, é um prejuízo... Milhões de prejuízos. O brasileiro tem que parar de pensar, ter educação, de parar de pensar esse negócio do Estado. É o Estado, é do Estado. O Estado não existe, somos nós que pagamos impostos. Você imagina o custo para o Brasil nesses incêndios em nível Brasil, esses incêndios aqui em Mato Grosso do Sul, que triplicaram esse ano, a gente não consegue entender, quando você pega tecnicamente, por que aconteceram tantos incêndios, inclusive na área urbana. A gente não consegue entender tecnicamente o que aconteceu. Isso precisa ser investigado. A questão pela antropologia explica que é política, a questão de perseguição ao presidente, de querer mostrar uma realidade que, ali em Chapada, por exemplo, Tenente Coronel Queiroz, é um absurdo, você não consegue respirar. Isso eu estou chegando de lá agora. Rondon, mas a você pessoa vê que tem que pensar que não independentemente de ter suas condições políticas, você põe em risco aquela vítima que eu falei, você põe em risco a propriedade, até a vida dessas pessoas. De pessoas que estão na estrada, que a fumaça consegue, as penalidades são extremamente pesadas. Por exemplo, em área agropastoril, a multa é de R$1.000 por hectare. Em área que não é agropastoril, a multa é de R$5.000 por hectare, ou em área protegida. E, além disso, é igual no perímetro urbano. A pessoa quer sempre jogar o problema, não vou nem entrar nesse detalhe de política, a pessoa quer jogar o seu problema no terreiro do vizinho. Ele deixa a vegetação no terreno crescer para não pagar aí R$200, R$300 para fazer uma limpeza do terreno. Você está dormindo dentro da sua casa, ela vai lá, incendeia e vai embora, e aquilo coloca em risco a sua vida, a sua propriedade, o seu patrimônio, e isso não precisa nem ser crime ambiental, é previsto no Código Penal, no artigo 250, colocar incêndio, expondo a perigo a vida, ou a integridade física ou patrimônio alheio, a pena é de 3 a 6 anos de reclusão. E esse é o prejuízo às pessoas, os riscos às pessoas. Mas e o prejuízo financeiro? Imagina, cogitou-se aqui para o incêndio mais grave trazer foi oferecido um Hércules da FAB. O custo de um avião desse, para usar para apagar incêndio, é de R$400 mil. R$400 mil você constrói 2 creches para atendimento. Então isso não é se são condições políticas, não é o presidente que vai pagar, somos nós que pagamos isso. É a ignorância dessas pessoas. Exatamente, né, imagina quantas equipes de bombeiros militares, de brigadas, que precisam se alimentar, que estão ali nesse combate. E o ambiente, desse ambiente que vai ser desequilibrado, é que saem todas as riquezas. Esse microfone nós estamos falando, o que nós usamos, o que nós bebemos, e esse serviço ambiental vai deixar de ser prestado. Você tem morte de fauna. Essa fauna se desloca, chega lá, vai para um outro ambiente disputar alimento e abrigo com outra fauna. Esses são prejuízos indiretos. Depois vem a chuva, carrega toda essa sedimentação para os recursos hídricos, prejudicando todo o sistema de vida aquática. Então, os prejuízos são enormes. Não é só o prejuízo financeiro desse apagar o incêndio. É o que vem depois. Os serviços ambientais que essa floresta estava prestando vai levar 25 a 30 anos para voltar a prestar esses serviços. Um absurdo. Imagens que nós chegamos a ver de jacaré todo queimado, tamanduá, animais que morrem ali. Nós acabamos de efetuar, domingo começamos hoje na Mata Atlântica, uma operação que a gente faz com o IBAMA, que a prevenção ela não aparece, só aparece, por exemplo, por que a população ficou sabendo dessa operação Bocaiúva 1, que nós fizemos o ano passado? Porque apreendeu-se 150 papagaios. Mas a ideia da prevenção é que não aconteça, e exatamente por isso. Os papagaios que felizmente nós aprendemos, porque a ideia a gente trabalha com os pesquisadores, os ninhos que foram mexidos, para a gente evitar. Imagina quantos ninhos nós estamos vivendo a reprodução dos pistacídeos. Como a gente tem problema com o papagaio só interessa ao comprador filhote, então o traficante vai tirar nesse período aí de agosto até dezembro. Então a gente fecha essas áreas de propriedades para que ele não faça essa retirada. Mas você imagina o prejuízo para a fauna,
Agora, o prejuízo para a população, que você vai cuidar desses papagaios, fora os que morrem, até ser reintroduzidos, e depois de reintroduzidos ainda precisa haver um acompanhamento. São 12h14, estou conversando com o Tenente Coronel Queiroz, é o top em matéria de combate a queimadas aqui em Mato Grosso do Sul, entende muito dessa situação, e principalmente esse ano, onde o aumento das queimadas realmente é uma realidade, infelizmente. E um incógnita, porque, por exemplo, vamos tratar das autuações, mesmo criteriosas como a gente está fazendo. Esse ano queimou-se o triplo do que nós pegamos de queima o ano passado. As autuações não foram o triplo, foram 17, 11 o ano passado, isso contando incêndios urbanos e incêndios nas áreas rurais, mas mesmo assim, muito mais autuações, mesmo criteriosas, e queimando o triplo do que se queimou. Eu estou falando só das autuações, não estou nem falando daqueles locais que nós não conseguimos identificar o verdadeiro culpado, porque esse precisa ser punido, porque essa pessoa só entende a língua do bolso. Então, nós não queremos punir vítimas, o proprietário rural que fica exposto com sua propriedade, com a sua vida, às vezes, a vida de seus animais, que depende da vida dele. A esses inescrupulosos. Então, onde a gente não consegue definir, igual você falou, foi um caminhoneiro, foi alguém que parou ali, jogou a bituca de cigarro. E pra você ter uma ideia, a bituca de cigarro precisa de condições muito especiais para que pegue esse fogo. Os incêndios mesmo, eu fiz um curso de perícia em incêndio florestal e o professor dizia o seguinte, incêndio 99% é de combustão espontânea. Alguém espontaneamente vai colocar aquele fogo. Então, 99% dos incêndios é alguém ali, um ser humano atrás, fazendo esse tipo de coisa. Absurdo, né? São 12h16. Tenente Coronel Queiroz, a pesca do dourado, o resultado foi proibido aqui em Mato Grosso do Sul, né? Continua proibido? Exatamente, está proibido, a pesca está proibida ainda. E já tem algum resultado? Até agora nós pegamos 5 pessoas, de em torno de 80 pessoas autuadas por pesca predatória, 5 estavam com dourados. Então não mexeu muito, porque mesmo com todos esses problemas, Rondon, a gente percebe, a gente tem educação ambiental, as crianças do Projeto Florestinha vão em escolas, fazem teatro, discutem, a gente entrega folheto para o professor dos temas, a gente trabalha com ciclo da água, vamos reciclar papel, discute resíduos sólidos, faz o teatro, leva os animais taxidermizados, discute incêndio, animais queimados, discute questão de fauna como um todo, para a criança entender que o ambiente é um sistema e que desse sistema que saem todas as riquezas, né? E a gente chama o professor, entrega folheto para ele continuar trabalhando. Isso é um trabalho que parece longo prazo, mas não é, porque as crianças quando nós começamos a fazer esse trabalho mais direto, de forma lúdica, em 99, essas crianças que tinham 10 já têm 29 a 30 anos, né? Então, já estão no nosso lugar. Esse é um trabalho que parece ser longo prazo, mas não é. Mas, por exemplo, quando nós estamos agora na Operação Mata Atlântica, que a gente vai nas propriedades, nós conversamos sobre tráfico de animais, conversamos sobre todas as questões ambientais, porque ainda existe alguma desinformação, mas a maioria é aquela pessoa que realmente quer jogar o seu problema no terreiro do outro. É a mesma coisa a questão do trânsito. Ensina a criança, tá vermelho, pare, tá verde, pode passar. Aí o pai passa, a própria criança chama a atenção do pai, né? Pai, você passou no sinal vermelho. É de mamando que se começa a educar, para quando chegar no caducando ele está educado, né? E você é uma pessoa viajada, você percebe com relação a essa questão da educação ambiental, o Mato Grosso do Sul precisa evoluir, mas está muito avançada. Mato Grosso do Sul está muito avançado em educação ambiental com relação a alguns outros estados. Então, e a gente percebe também quando a gente recebe a denúncia. As pessoas denunciam indignadas com quem está cometendo um crime ou uma infração ambiental. Como a gente percebe, e essas crianças que a gente está trabalhando, elas vão estar no nosso lugar. Vão ser os comunicadores de amanhã, vão ser os tenentes coronéis da Polícia
Polícia Ambiental, vão ser os secretários de Meio Ambiente de amanhã. E as decisões, elas entendendo que a sobrevivência da nossa espécie depende desse ambiente equilibrado, e que já sai energia mais do que suficiente para sustentar todos os seres vivos e o ser humano dentro dele, vão planejar melhor do que nós planejamos até hoje. Nós já estamos planejando melhor do que o que era planejado, até porque a questão ambiental ela é nova, ela foi vista como essencial há pouco tempo. Então a gente acredita muito na educação. Só para a gente sabe que o senhor tem compromisso, Tenente Coronel Queiroz, e também esclarecer para os ouvintes da Rádio Hora. Um dos colaboradores do Instituto Mato Grossense do Algodão, na hora, pegou o telefone e já denunciou também para a Polícia Militar, para a Polícia Ambiental, ali de Campo Verde, que era mais próximo da onde essa pessoa tinha jogado a bituca, né? Quer dizer, nós também tivemos atitude, alguém pegou e ligou para denunciar até. Certeza. Porque senão ele fez ali, não acontece nada, ali na frente ele joga outra bituca de cigarro, provoca outro incêndio e... Você tem uma ideia, uma unidade da Polícia Militar de Rio Brilhante, nós fomos lá fazer o auto de infração administrativa, a pessoa ligou, foi lá, prendeu o elemento, ele colocou fogo simplesmente numa área protegida que não tinha nada a ver com ele, simplesmente colocou fogo, ele não tinha dinheiro para pagar a fiança, chegou aí para o presídio, não sei se já conseguiu sair por outra medida, mas estava no presídio. E é o que essas pessoas merecem realmente. Complementando a proibição da pesca do dourado, tem previsão, mais ou menos, está dando resultado já, lógico, deve estar, né? Porque já dá um equilíbrio. A norma prevê até 5 anos, né? 5 porque anos. A partir do equilíbrio você passa a desequilibrar outras populações, porque o ambiente é um sistema, né? Exato, e você tem um predador comendo a comida dos outros e ele sendo protegido e os outros não. Então, as pesquisas vão indicar se daqui a 5 anos vai ser aberto ou antes, né? Que aí a lei para abrir os pesquisadores que vão indicar a necessidade dessa abertura ou não. Mas a população respeita, tem respeitado, até porque os crimes de pesca predatória, as penalidades são maiores do que fauna terrestre. A pena é de 1 a 3 anos, cabe prisão em flagrante. Então, as pessoas, os que não respeitam por falta de sensibilidade, eles têm medo da punibilidade. Eu me lembro quando a caça, né, aos jacarés era um absurdo em Corumbá. Esses dias eu conversei com o Coronel Rabelo, que hoje está já na reforma, na reserva, mas ele preside o Instituto de Proteção ao Pantanal ali. E no início, até a gente, na nossa conversa, nós relembramos aqui no programa do Giro Notícias, quando era um absurdo a mortandade, a quantidade de pessoas que matavam o jacaré pelo couro, para levar, para vender. E aí conseguiram manter o equilíbrio, né? O combate da polícia foi muito eficiente. Foi criada a Polícia Militar Ambiental exatamente por esse combate, né? Porque o órgão civil, a imprensa até internacional dizia que o Estado não estava dando conta. Então hoje já se fala até de superpopulação de jacaré, eu não sei se pode haver isso, eu sou doutor em ecologia, essa questão de superpopulação de alguma coisa, que as populações acabam se equilibrando em determinado momento, né? Mas é isso, mas a educação foi mais... é fundamental nesse processo. Tem que mexer no bolso do ser humano, pela cultura, né, pela educação que ele não teve às vezes, mas aí ele vai aprendendo, ele vai vendo a importância. No início dos combates, logo depois que se venceu esse problema do jacaré, a pesca, aí começou a trabalhar a pesca predatória, flora, nós chegávamos a apreender anualmente 120 toneladas de peixes. Aí foram se aperfeiçoando as normas, sendo mais pesadas, a gente com mais instrumentos, e isso foi declinando. Hoje nós aprendemos com piracema e tudo, em média 6, 7 toneladas. 12h23, Tenente Coronel Queiroz, respeitando o nosso combinado, do seu compromisso. Muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Notícias. Sucesso. O evento vai até quando, Mata São 3 dias. São 3 dias. É uma operação de nível nacional. Está acontecendo aqui em Campo Grande. Só a Polícia Militar Ambiental tem 15 municípios, 18 municípios com 15 equipes atuando. Fora o IBAMA, são todos os municípios que tem Mata Atlântica, haverá ou fiscal do IBAMA, ou do IMASU, ou policiais militares ambientais com mais equipes, 15.
Está lá no auditório da Polícia Militar Ambiental? Na verdade foram tratadas as formas hoje, que a gente recebeu os policiais, a maioria que ia participar, porque tem equipe de Bonito, que já sairia de lá, de Dourados, que já sairia de lá. O custo público deles virem para cá, a gente passa por telefone, como seria feita, né? E foi só hoje essa reunião para a saída da operação. Só para a gente finalizar, Marco Antônio Marrom também, já aguardando, vamos inserir aqui para uma pergunta a Edna Rondon, ela que é jornalista, só para ela fazer uma pergunta aqui para o Tenente Coronel Queiroz. Boa tarde, Edna. Boa tarde, Gino. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Hora 92,3, acertei, né? E o Tenente Coronel, boa tarde. Prazer tê-la aqui. E obrigado pela chance, Gino, que você está me dando de poder fazer minha pergunta também. Quais são as outras funções da Polícia Ambiental e qual telefone que, às vezes, se a gente precisar fazer o contato, chamar, em que caso chamar e qual o telefone, qual o contato? A Polícia Militar Ambiental tem competência administrativa e de proteção ambiental a todas as questões ambientais, e administrativa e penal. E encaminhamos para uma possível ação civil. Algumas coisas nós fazemos porque, felizmente, pelo que a Polícia Militar Ambiental tem feito em defesa do ambiente, a população, tudo que acontece, liga para a Polícia Militar Ambiental. O telefone é 3357-1500. Mas, por exemplo, há 32 anos nós pegamos bicho na rua. Animais na rua, inclusive municípios que já assumiram as funções ambientais. O bicho aparecer lá não é crime nem é infração. Proteção ambiental compete a todo mundo. Qual que é o papel da Polícia Militar no artigo 144? É ostensivo e preventivo. Não adianta, eu cuido do bicho aqui, que o município poderia fazer, e acontece um desmatamento ilegal de 10 mil hectares. Quantos bichos morreram ali? Nós falamos que o incêndio queima ninhos, agora nesse período reprodutivo, além de queimar os animais diretamente, né? Então, e a gente fala, nós vamos continuar fazendo porque nós prestamos serviço à população, enquanto alguém não estiver fazendo. Mas eu acho um desperdício a gente ter que deixar uma viatura em cada uma das 26 subunidades para capturar um bicho que às vezes está dentro de uma caixa que outro órgão poderia fazer, que não tem a função de prevenção. Mais uma perguntinha aqui para 92,3 Rádio Hora. A gente sabe que muitos produtores queimam, né, grandes produtores queimam, como é costume deles já realmente fazer uma queimada para proteger o solo, coisa e tal. E muitos preferem pagar a multa do que não fazer essa queimada. Como que vocês trabalham isso? Porque é pela falta de punibilidade, porque não é caro você requerer no período permitido a licença. Para nós, queimada é aquela autorizada, porque ainda se permite, né? A queima controlada que a senhora está falando. O resto para nós é incêndio. Não são caras as licenças. E aí ele tem que seguir diversas regras que dificilmente vai acontecer um acidente desse fogo partir para outras áreas. É falta de consciência, é falta de sensibilidade ambiental e é falta de respeito para com o seu vizinho, para com o próximo, que pode causar um prejuízo enorme até de vidas. Muito obrigada, Gino. Tá ok, muito obrigado, Tenente Coronel Queiroz, pela sua participação aqui no Giro Notícias, na 92.3, Rádio Hora, e sucesso no trabalho. Nós que agradecemos, e o nosso sucesso é um bem comum, né? Porque o ambiente preservado é bem comum de toda a população, é o bem maior da população. 12h27, preço do arroz volta a subir. Novos negócios no setor do algodão. Equador abre mercado para o gado brasileiro. Humberto Ferretti tem maiores detalhes. Giro Notícias. O começo do mês foi bom para os criadores de porcos. Pesquisa do CPEA aponta que o quilo do animal vivo ficou mais de 2% mais caro, vendido a R$ 4,16 em Santa Catarina. Já a carcaça especial subiu 6,5%, para quase R$ 7,00 em São Paulo. Tudo porque a demanda cresceu, seja por parte dos grandes compradores ou da população no geral, que recebeu o salário no último dia 5. Outro produto valorizado é o limão Tahiti. A cotação média simplesmente disparou 24% nos últimos dias no interior paulista,
para mais de R$50 a caixa. Em boa parte dos pomares, a fruta ainda está miúda e não atingiu o estágio ideal de maturação para a colheita, o que derrubou a oferta. Além disso, as exportações de limão cresceram do começo do ano para cá e chegaram a 83 mil toneladas. E por falar em exportações, em agosto, as de um recorde para o período, informa o Ministério da Agricultura. O total embarcado chegou a 7 milhões e 600 mil toneladas. Até então, o melhor desempenho da história era de pouco mais de 5 milhões, registrado em 2017. Essas vendas movimentaram 1 bilhão 340 milhões de dólares. Os maiores compradores do milho brasileiro foram em ordem Egito, Irã, Japão e Espanha. Giro Notícias. São 12h29. O presidente Jair Bolsonaro terá alta na tarde desta segunda-feira, informou o boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. Ele retorna a Brasília ainda nesta segunda-feira, onde seguirá se recuperando. O vice-presidente Hamilton Mourão permanecerá como presidente em exercício até quarta-feira, segundo o Palácio do Planalto. A primeira previsão é que o presidente retornasse ao cargo na sexta-feira passada. Depois disso, foi adiado para terça, na manhã desta segunda. Inclusive, Mourão havia dito que ficaria no cargo apenas até hoje. A viagem do presidente para Nova York, onde ocorrerá a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, foi adiada em um dia. Em vez de ocorrer no dia 22, será no dia 23. E segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, a mudança na data da viagem não altera a participação de Bolsonaro no evento. 12h31. Vamos agora com as dicas de finanças pessoais com João Vitor Faedo. Giro Notícias. Bom dia, meus amigos. Como vão? Você sabia que ganhar na loteria é o maior azar que alguém pode ter? Por que ganhar uma bolada de dinheiro seria um azar? Veja só esse verso. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Está lá em Provérbios 13:11. Ao contrário do que muitos imaginam, ganhar uma bolada em um prêmio de loteria pode ser a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa. Pense comigo. Você conseguiria hoje carregar 300 quilos de uma única vez, sem nunca ter feito nenhum tipo de preparação? Já imaginou segurar todo esse peso apenas com seus braços? O resultado não seria nada bom, não é verdade? Mas um atleta olímpico consegue, depois de muitos anos de treinamento. Imagine agora uma pessoa que nunca teve experiência com dinheiro. Pelo contrário, sempre teve muita escassez e vivia na pobreza. De um dia para o outro, se vê inundado em um rio de dinheiro, em geral uma quantia que a pessoa jamais imaginaria ter, e ela precisa dar conta de segurá-lo. De uma hora para outra, precisa lidar com uma soma muito elevada de dinheiro, porém nunca teve preparo para cuidá-lo. Sua mente não tem a estrutura emocional adequada para suportar todo esse peso. O resultado podemos ver. Praticamente todos que ganham perdem em alguns anos tudo e ainda ficam mais pobres que antes. Por isso, aquele ditado que diz assim, dinheiro sempre é bom, a verdade é que dinheiro nem sempre é bom, principalmente se não houver estrutura para cuidá-lo. Por isso, querido amigo, hoje é um grande dia para cuidar bem de suas finanças. Tenha um bom dia e um bom trabalho. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Chegou a Boutique Trichique, o lugar certo para encontrar roupa elegante e chique, moda executiva e evangélica, para você ficar ainda mais linda. Venha conhecer nossa coleção, você vai se apaixonar. Rua São Remo 461, Instagram, @Trichique3, Facebook Trichique, de segunda a sexta, das 13h30 às 19h.
9 ao meio-dia. 981430142. Trichique. Venha ser Trichique com a gente. Invista no seu futuro. Chegou Autoescola Seite. Primeira habilitação, inclusão, renovação, reciclagem e cursos especializados com instrutores credenciados pelo Detran. Autoescola Seite. As melhores condições, rapidez, facilidade e uma moderna estrutura. À sua disposição. Autoescola Seite. Cursos profissionalizantes de motorista de transporte coletivo, de transporte de cargas perigosas e mototaxista. Autoescola Seite. Tecnologia e modernidade ao seu alcance. Avenida Bandeirantes 1697, telefone 2109-8066 ou 99351-1277. Cicobi, faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Você, pessoa física, pode ter seu cartão de crédito, de débito, abrir a sua conta tranquilamente, investimentos, previdência, seguros, contratação via aplicativo. Para a pessoa jurídica também todos os benefícios. Maquininha 3 meses sem pagar nada. A partir do 4 meses, uma taxa simbólica por mês. E você que trabalha com agronegócio, linha de crédito e financiamento, inclusive para agricultura familiar. Cicobi União em Campo Grande, na Galeria Via Parque, na Via Parque com a Mato Grosso. Na Euclides da Cunha 432, Jardim dos Estados, e agência em Sidrolândia também, para facilitar a sua vida. Não é cliente ainda do Cicobi? Corra para lá, faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. Cicobi União, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 100% gospel. Rádio Hora. Cuidado é preciso ter, seu direito tem que prevalecer. Vem pra Uniprev, nós priorizamos você em todo momento. Uniprev Assessoria Previdenciária, Avenida Zaran 345, PIC 3025-3838. Rádio Hora. 92,3 FM. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. Para quem ora e adora, a toda hora. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. 12 horas 36 minutos. O preço do petróleo disparou hoje pela manhã em Londres, após os ataques do fim de semana contra instalações da petroleira Aramco na Arábia Saudita, que cortaram pela metade a produção do maior exportador mundial. Por volta das 12 horas, aqui no Brasil, 13 horas horário de Brasília, o barril, referência na Europa, de Brent, registrava alta de 11,81% em comparação com a sexta-feira. Negociado hoje pela manhã a $67,33. Esteve praticamente em $40 por muito tempo após esse ataque. Hoje, agora há pouco, meio-dia nosso, 1 hora de Brasília, chegou a $67,33. Na abertura do mercado, a cotação do barril disparou 19,5% em Londres. Chegou a $71,95. A maior alta desde 14 de janeiro de 1991, durante a Guerra do Golfo. Nos Estados Unidos, o barril chegou a subir 15,5%, a maior alta também durante uma sessão desde 22 de junho de 1998. São 12 horas e 37 minutos e a temperatura deve continuar acima de 40 graus. Com a temperatura perto dos 40 graus no dia de ontem, realmente a baixa umidade relativa do ar tem causado problemas respiratórios, problemas de respiração em crianças, adultos, idosos, muita gente com problema respiratório. E ainda deve continuar por alguns dias
para quando começar a chover, deve realmente usar. Carteira nacional de habilitação agora não tem simulador e aulas noturnas são reduzidas. Detalhes com a nossa repórter Bernadette Druzian. Giro Notícias. Novas regras para tirar a Carteira Nacional de Habilitação começam a valer nesta segunda-feira. A partir de 16 de setembro, não é mais obrigatório o uso de simulador nas autoescolas. Outra mudança é a redução da carga horária para aulas noturnas. As normas estão na Resolução 778/2019 do Conselho Nacional de Trânsito. A expectativa é que tragam uma redução no valor cobrado pelos Centros de Formação de Condutores, os CFCs. Em junho, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, estimou uma redução de até 15% apenas com a eliminação da obrigatoriedade do simulador. Na categoria B, o candidato pode optar pelo uso do simulador antes das aulas práticas na rua. O Denatran deverá acompanhar a eficácia do equipamento na formação dos novos motoristas. Sem o simulador, a carga horária de aulas práticas volta a ser de 20 horas, 5 a menos quando o equipamento de direção era obrigatório. Se o aprendiz quiser usar o simulador, terá de cumprir apenas 15 horas aula. Para as categorias A, de moto, B, de automóveis e ACC para ciclomotores, não é mais necessário cumprir 5 horas de aulas à noite. A nova regra exige apenas 1 hora aula. A formação para condução de ciclomotores, as chamadas cinquentinhas, caiu de 20 para 5 horas aula. Giro Notícias. Você está ouvindo Giro Notícias com Gino Rondon. São 12 horas e 40 minutos. Radioterapia no interior será ampliada. É matéria da capa aqui do Correio do Estado. Para desafogar um pouco a fila de pacientes que aguardam por radioterapia, melhor dizendo, em Campo Grande, radioterapia. A rede de atendimento para pessoas com câncer no interior de Mato Grosso do Sul ganhará esforço com o credenciamento de 2 um hospital e uma clínica, ambos particulares, em Dourados. Do jeito que estão fazendo com esses hospitais particulares em Dourados, poderia ser feito também em Três Lagoas, em Corumbá, aqui em Coxim, para realmente dar uma melhorada na fila dos atendimentos, para desafogar o atendimento aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o Partido Podemos quer tirar Soraya Tronic do PSL. É uma briga interna e eles não querem mais que a Soraya continue no PSL. E Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil que mais abate bovinos, indica levantamento do IBGE. No segundo trimestre de 2019, 11,4% dos abates de todo o país foram em Mato Grosso do Sul. Em relação ao mesmo período de 2018, foram abatidas 99 mil cabeças a mais. E as memórias do Pantanal serão registradas, serão apresentadas na USP Campus de São Carlos. Foram selecionadas pelo sul-mato-grossense Alneu de Andrade Lopes, professor da universidade e apaixonado pelas lembranças da infância na região de Nioaque, interior de Mato Grosso do Sul. O Pantanal, enquanto sofre uma das maiores queimadas da região nos últimos anos, a beleza exuberante do bioma no seu auge permanece registrada nas fotografias históricas do documentarista e naturalista Haroldo Palo Júnior, falecido em 2017. Foram 40 anos apaixonado pelo Pantanal. O Haroldo fotografou, registrou a fauna e a flora do Pantanal de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. E agora, expostas, será feita a exposição na Universidade de São Paulo, campus São Carlos. 12 horas e 43 minutos, 12h43. Mais de 500 mil novas empresas foram abertas no país em 2 meses, mostrando o crescimento
do empreendedorismo. Vamos com os detalhes com a Milena Abreu. Giro Notícias. Mais de 500 mil novas empresas foram abertas no país entre julho e agosto. Dados do Empresômetro, empresa especializada em inteligência de mercado, revelam que nesses meses o país ganhou 564.896 empresas. No acumulado do ano, já são mais de 2 milhões de novos negócios. A maior parte deles, segundo os dados, é de pequeno ou médio porte, especialmente microempreendedores individuais e pequenas empresas. Entre as atividades frequentes desses novos negócios estão lojas de roupas, cabeleireiros e promoção de vendas, além de restaurantes e serviços domésticos. Destaque, segundo o Empresômetro, para as formalizações relacionadas ao serviço de táxi. Com uma média de 1.900 formalizações por mês, é uma atividade que vem crescendo mesmo com a concorrência dos aplicativos de transporte. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. No campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoob, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um bom negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você. Procure sua cooperativa. Sicoob, faça parte. Venha conhecer a garagem mais completa da cidade, Federal Car. E saia de carro novo e com tanque cheio, grátis! Aqui a gente realiza o seu sonho do carro novo. A Federal Car faz troca, vende, faz consignação e financiamento de carros nacionais e importados de todas as marcas. Federal Car, agora em 2 endereços, na Avenida Bandeirantes 2236 e 3006. Telefone 3026-6600. 92 FM. Rádio Hora. O Centro de Negócios Vanderlei Mesquita busca parceiros para a representação comercial. Trabalhamos 4 horas por dia. Ganhos entre R$1.600 a R$3.000. Ligue 99235-5551. 99235-5551. Centro de Negócios Vanderlei Mesquita. 100% gospel. Rádio Hora. Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda a linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica, profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. Direções Hidráulicas, seu carro na direção certa. 92 FM. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. Só comentando sobre a matéria dada pela nossa repórter Milena Abreu, que mais de 500 mil novas empresas foram abertas no Brasil em 2 meses. Isso é um reflexo bom, porque as pessoas estão acordando mais para o empreendedorismo. Em contrapartida, é um sinal meio ruim, porque dessas 500 mil em 3 anos, 70% a 80%, pela previsão, pela expectativa, é que eles estarão fechando as portas, porque eles não se preparam, às vezes no desespero, porque perdeu o emprego, porque é modinha agora, empreendedorismo. Então, o legal seria se todos os empresários, todos esses que abriram novas empresas, buscassem realmente conhecimento. Tem aí Sebrae, tem tantas empresas de consultoria para dar essa orientação. Se prepare para ser empreendedor. São 12 horas e 48 minutos. Volta a subir após 2 semanas de queda. Depois de registrar 2 semanas consecutivas em queda, o preço médio da gasolina voltou a subir em Campo Grande, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Na semana encerrada no sábado, o litro da gasolina fechou em R$ 3,94.
o que representa um aumento de 0,33% em relação ao preço apurado na semana anterior, que foi de R$ 3,93. Na comparação entre as últimas 4 semanas, o litro da gasolina teve preço médio de R$ 3,96 no período de 18 a 24 de agosto. Baixou para R$ 3,94 na seguinte, de 25 a 31 de agosto, voltou a cair entre 1º e 7 de setembro, com preço médio de R$ 3,93 e agora teve esse aumento de 0,013%. Quando considerado o preço mínimo nessa semana, o menor valor encontrado nos postos de combustíveis aqui em Campo Grande foi de R$ 3,87, diante de R$ 3,85 comercializado na semana anterior. Já o preço máximo é de 4,099%, ou melhor, centavos, nesta semana. O mesmo valor da semana passada. 12h49. O presidente em exercício da República esteve lá no Rio Grande do Norte, Mourão, né? O presidente, que é o vice-presidente, que está respondendo interinamente pela presidência da República, diz que foi mais questão de comunicação do que crise mesmo a reação a queimadas na Amazônia. O presidente em exercício, empresários alemães em Natal, hoje pela manhã, o país europeu suspendeu o financiamento a projetos ambientais do Brasil, diante da alta nos alertas de desmatamento. E o presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que houve mais uma questão de comunicação do que uma crise mesmo na reação às queimadas na Amazônia. O vice-presidente Mourão fez a afirmação durante o encontro que conta, né, está acontecendo com empresários alemães, que teve a oportunidade de virar a página da crise ambiental gerada pela alta nas queimadas e alertas de desmatamentos na região amazônica deste ano. São 12h53, 12h53, preço dos imóveis sobem e o metro quadrado fica em 7.182 centavos. Informações detalhadas com o nosso repórter Humberto Ferretti. Giro Notícias. Realizar o sonho da casa própria está mais caro. De janeiro para cá, os preços dos imóveis subiram 0,32% e o metro quadrado foi vendido em média no fechamento de agosto a R$ 7.182. Ou seja, um apartamento de 70 metros saía por mais de R$ 500 mil. A boa notícia é que o índice de aumento ficou bem abaixo da inflação do período, de 2,54%, o que, na visão dos economistas, indica que os preços dos imóveis tiveram uma queda real acima de 2%. O resultado da pesquisa FIPZAP tem como base os valores de imóveis já prontos, apurados em algumas das principais cidades do país, e mostrou também que o preço do metro quadrado varia bastante, de R$ 4.000 em Campo Grande a mais de R$ 9.000 no Rio de Janeiro. Giro Notícias. São 12h52, dando um giro pelo esporte aqui. Marrom acompanhou aí o futebol com erro de Cássio. O Fluminense derrota o Corinthians em Brasília. Com o resultado de ontem, o Timão encerra o primeiro turno com 32 pontos. Fluminense vai a 18 pontos. Flamengo vence o Santos e conquista o primeiro turno. Na chamada final simbólica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu Flamengo. E a Espanha conquista o Mundial de Basquete pela segunda vez na China. Grêmio goleia o Goiás em casa 3-0. E na Stock Car, Barrichello e Fraga vencem no Velopark. Felipe Fraga e Rubens Barrichello foram os vencedores do fim de semana da Stock Car na etapa do Velopark em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Aí o giro pelo esporte, aqui na Rádio Hora. E em 12 horas de queimadas foram destruídas 200 hectares aqui em Bodoquena. O incêndio atingiu uma área da prefeitura próxima ao bairro Vila Bandeira 2. Moradores tiveram
de auxiliar no combate. Ao menos 200 hectares foram consumidos pelas queimadas que começaram na tarde de domingo em Bodoquena, distante 266 quilômetros aqui da capital. As imagens que foram feitas demonstraram que não foram poucos os estragos. Onde havia vegetação, agora tem apenas cinza. E conforme as informações da Defesa Civil do município, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso por ter vários focos em diferentes pontos. Isto porque alguns desses focos ocorreram em locais específicos, indicando que foram causados para ganhar grandes proporções de acordo com a direção do vento. A situação foi totalmente controlada por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira. São 12 horas e 54 minutos e o ministro da Saúde, Mandetta, diz que a vacinação vai provocar retorno de doenças. O ministro Luiz Henrique Mandetta está em Ponta Porã para lançar a semana de vacinação na região da fronteira. E já avisou, alertou. Disse hoje pela manhã em Ponta Porã que a queda dos índices de vacinação no Brasil deve trazer o retorno de doenças infecciosas. Ele ponderou que estes dados chamaram a sua atenção quando assumiu o Ministério da Saúde. E nessa reconstrução do sistema de saúde, teve erros e acertos, mas na análise de indicadores nos chamou a atenção, disse o ministro, foi a queda do índice de vacinação. Ele falou isso no lançamento da semana de intensificação de vacinação nas fronteiras, que vai ocorrer no âmbito do Mercosul. Mandetta contou durante o evento que no ano passado, na fronteira entre Roraima e Venezuela, houve retorno do sarampo devido à falta de cuidado e vacinação do país vizinho, e que, segundo ele, estava passando por dificuldades econômicas. Por isso, ele teve um surto em Roraima que repassou para Manaus, que estava com a vacinação. O ministro continuou dizendo que o surto de sarampo se deslocou a Belém, tendo mais casos durante o carnaval daquele ano. Ainda existia preocupação com os navios europeus que paravam em Santos, Bahia e Rio de Janeiro. Havia vacinação no desembarque e isso foi feito para evitar maiores casos das doenças. Também destacou que sobre o sarampo foram 3.200 casos em São Paulo, mas atendeu pequeno surto rapidamente e em Mato Grosso do Sul apenas 2 casos foram registrados porque importados, vindo com pessoas que passaram por São Paulo. O lançamento da semana de vacinação na fronteira teve a participação também do ministro da Saúde do Paraguai, Júlio Daniel Mazzoleni, em evento na Praça Lício Borralho, em Ponta Porã. São 12 horas e 56 minutos. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição do Giro Notícias, aqui na Rádio Hora. Amanhã, às 7 horas, Arthur Mário comanda o Jornal da Hora. E nós voltamos às 12 horas com mais uma edição do Giro Notícias, sempre numa gentileza do Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. A todos, uma boa tarde e até amanhã. Tchau! Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.